E aí, pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como fazer aquele fundo borrado. A gente está com uma foto aqui de gestante, o fundo já está bem desfocado, tá legal, mas eu queria deixar aquele efeito mais fine art, sabe? Que a gente deixa aquele fundo bem desfocado, bem lisinho aqui. Então eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer isso nessa aula, tá? Primeira coisa, sempre antes de tudo, antes de começar as suas edições, você precisa duplicar essa camada aqui. Então você vai apertar Ctrl J para duplicar essa camada, só para realmente deixar esse plano de fundo aqui de backup, porque se você errar alguma coisinha aqui e acabar não conseguindo consertar, você consegue ter esse plano de fundo aqui para salvar depois, tá? Então beleza, primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai selecionar a modelo aqui, e a forma de seleção para quem tem um Photoshop atualizado, se eu não me engano, acima de 2021, é bem simples. Para quem tem um Photoshop um pouco mais antigo, não tem a assinatura do Photoshop, já é um pouco mais difícil porque você tem que fazer manual. Então, aqui vou falar agora primeiro para quem tem um Photoshop atualizado, assinado, aquele que a gente paga por mês e utiliza todas as ferramentas ali atualizadas. Você vem aqui em selecionar assunto e o Photoshop automaticamente já vai escolher aqui a modelo, tá? Como tudo que é automático às vezes não fica perfeito, eu sempre falo isso, às vezes fica algumas partes aqui que não vão ser selecionadas, tá? Então isso aqui é normal de acontecer. Qualquer coisa que você for usar essa ferramenta aqui de seleção automática, ele vai acontecer isso. Para resolver é bem simples. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta correção, mas você pode usar também a ferramenta laço, qualquer ferramenta que use para fazer esses contornos de seleção aqui. Eu vou usar essa ferramenta de correção e vou pressionar Shift. Conforme eu pressiono Shift aqui, ele aparece um mais ali na tela, então quer dizer que ele vai fazer mais seleções. Então se eu quiser pegar, por exemplo, o cabelo dela aqui, ó, ele vai adicionar a minha seleção original. Se eu aperto Alt, ele vai aparecer um menos. Se eu estou pressionando Alt aqui, ele vai aparecer um menos. Tem que ficar segurado, tá? Você vai tirar algumas partes de seleção. Por exemplo, quero tirar essa parte aqui, ó. Quero adicionar Shift. Aí assim por diante. Aí você vai corrigir essas partes aqui que faltou na seleção original. Vou fazer isso aqui agora. Não precisa ser perfeito, tá? Depois a gente corrige isso usando máscaras. Se você está assistindo essa aula, eu espero que pelo menos você tenha assistido um pouco das aulas sobre máscaras, que eu explico como funciona esse processo de máscaras aí, que sempre a gente vai estar usando máscara para fazer as edições. Então, se você não conhece ainda, eu te aconselho voltar um pouquinho às aulas aí e entender realmente como funciona para você ter um pouco mais de base para poder fazer suas edições, tá? Eu acho que era esse daí, tem só essas partezinhas aqui que são detalhes, né? Aqui eu nem vou arrumar, porque são só algumas partes do cabelo. Aqui em cima também tá tudo certo. E o chapéu, que eu vou pegar um pouquinho mais redondinho aqui, ó. Eu tô usando o pincel aqui da canetinha, tá? Na verdade, a canetinha da mesa digitalizadora. Aí fica mais fácil para fazer seleção. Perfeito, fiz a seleção. Aqui tá toda selecionada. Agora eu vou duplicar só a modelo, a nossa gestante. Então eu só aperto aqui um Ctrl J, como vai estar selecionado, ele vai duplicar só a nossa gestante, ó. Então ele já fez o corte ali, já duplicou só ela. Então, primeira etapa está concluída. Próximo passo que a gente vai ter que fazer agora é trabalhar no fundo. É bem simples de fazer isso, tá? Vocês vão ver aqui agora que realmente não tem segredos para fazer isso. E tem várias formas da gente pegar e deixar esse fundo aqui borrado, desfocado, ou como você querer entender. Eu vou voltar aqui nessa camada de baixo, tá? Essa camada de cima aqui é a modelo, e a camada de baixo a gente vai trabalhar agora, que é a camada principal, que é o nosso plano de fundo geral, que tá todas as imagens aqui, tá? Vou lá na ferramenta pincel,
pincel de mistura, na verdade. Você vai clicar aqui com o botão direito. Na minha opção aqui ele não está aparecendo, então preciso vir aqui nos 3 pontinhos, tá? Se você tem dúvidas, clica aqui com o botão direito e ele vai ter todas as ferramentas ocultas. Então vou selecionar esse pincel de mistura aqui e é bem simples o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar e vou começar a borrar aqui, ó, esse fundo. Ó, lembrando que eu estou trabalhando nessa camada de baixo, por isso que não está aparecendo nada. Se eu passar aqui por cima, ó, não vai afetar a modelo, porque essa camada aqui, ó, tá por cima, ó, e a camada de baixo realmente está sendo afetada, mas o principal é a modelo, então a gente deixou ela por cima, só o recorte aqui para poder não afetar. Então vou passar aqui movimentos circulares, tá? Eu sempre gosto de puxar, por exemplo, dessa parte verde aqui para cá, porque se eu puxo para cá, ó, ele vai ficando escuro porque ele está puxando da modelo. Então eu sempre puxo para cá assim. Conforme as cores que tem no ambiente, assim, ele vai misturando, sabe? Vai fazendo um desfoque bem legal. Vou fazer aqui, vou misturar um pouquinho aqui. Nesse caso aqui, ó, tem algumas folhas aqui em cima das árvores que elas estão praticamente no mesmo, na mesma distância focal que a modelo. Então ela está aqui, as folhas aqui em cima estão na mesma distância. Então não faz sentido a gente desfocar isso aqui também, ó, porque ficaria sem sentido, porque se ela tá no foco, as plantas que estão ali na mesma distância devem estar em foco também. Então não faz sentido a gente passar por cima aqui. Depois a gente vai corrigir bem certinho, tá? Vou passar um pouquinho aqui em cima só para ver se fica legal. Ó, e lembrando que se você vai trabalhar com esse desfoque, para deixar um desfoque de fundo assim, esse aqui é aquele efeito um pouco mais roxo assim, sabe? O pessoal faz bastante esse tipo de edição. Você tem que analisar também a distância focal. Se ela está aqui, por exemplo, não faz sentido eu desfocar também essa parte aqui, ó, porque vai ficar muito estranho. Então você tem que sempre analisar na visão lógica do que está acontecendo na sua foto. Não dá para fugir muito ali, porque senão ela fica muito artificial. Então você tem que sempre analisar como está o ambiente. Eu estou editando essa aqui, talvez na sua seja um pouco diferente, então você vai ter que adaptar. Você precisa só conhecer realmente a técnica que eu faço aqui. Perfeito, eu achei que está legal. Agora o que a gente precisa fazer aqui? Corrigir essas partes das folhas aqui, talvez trazer um pouquinho mais de foco para cá. Agora sim que eu vou usar máscaras. Então, como eu deixei essa camada de plano de fundo aqui, essa plano de fundo é original. Então, se eu fazer qualquer alteração aqui, de apagar alguma coisa assim, nessas camadas de cima aqui, ele não vai afetar essa plano de fundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir nessa camada aqui, que é a camada que a gente fez o efeito de desfoque, que é essa aqui, ó. E eu vou aplicar uma máscara nela. Clico aqui para criar uma máscara. E nessa máscara aqui, ela está na cor branca. Eu vou trabalhar com o pincel normal agora, não é o pincel de mistura, na cor preta, porque o preto realmente ele vai esconder esse efeito aqui que eu fiz, ó. No branco ele mostra o efeito e no preto ele vai esconder. Então eu vou esconder um pouquinho o efeito daqui, ó. Ó, o pincel ele tá com a dureza muito alta. Vocês percebem que dá para notar aqui a dureza dele? Então vou dar um Ctrl Z aqui para refazer. E vou clicar com o botão direito, baixar essa dureza aqui. Opacidade posso deixar aqui em 100%, fluxo talvez um pouquinho menos. Não tem regra aqui, tá? Você vai só, dependendo da tua foto, você vai ajustando aí. E vou só fazer uma pincelada aqui para realçar um pouquinho mais essas folhas aqui que são mais perto dela, para ficar um pouco mais de realidade, né? Assim, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Eu vou reduzir agora a opacidade, porque eu quero uma coisa mais suave, e vou apagar um pouquinho esse efeito aqui de baixo, ó, para trazer também como se fosse um degradê aqui de desfoque, alguma coisa nesse sentido. Ó. E tá feito o nosso desfoque de fundo. Então, ó, percebam que antes estava assim
e depois a gente tornou assim, tá? Com aquele efeito de desfoque apenas usando o pincel de mistura ali na camada de baixo. É bem simples de fazer isso, tá? Talvez você que tem o Photoshop desatualizado tenha um pouco mais de trabalho para selecionar, porque daí você teria que selecionar com outras ferramentas. Por exemplo, você teria que vir aqui na ferramenta laço, vir aqui selecionar, por exemplo, bem certinho aqui a modelo, tudo manual, tá? Ou você, dependendo, tem várias ferramentas para seleção, tá? Tem o laço, eu tenho a ferramenta que eu usei aqui, que é a ferramenta de correção, tem ferramenta de caneta, tem ferramenta de varinha mágica que você consegue usar também. Tem a nova opção aqui também do Photoshop de seleção de objetos, que é uma atual também. Enfim, para seleção tem infinidades de ferramentas. O que eu ensino para vocês aqui é o mais simples, tá? Que é de vocês fazer e que vai dar certo também para a foto de vocês. Essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção de objeto, é uma ferramenta nova do Photoshop. E se você apenas passar o mouse aqui em cima, ele já vai selecionar o objeto, tá vendo? Só que isso aqui, se você tem um computador que é mais simples, não tem tanta configuração, a configuração não é tão boa, ele vai acabar demorando. Quando você clicar aqui, ele vai demorar um pouquinho para poder selecionar e tal. Então eu vou ensinar o que é mais rápido para vocês e que todo mundo pode aplicar, tá?